até que ponto a experiência que você teve nos 10 anos nas organizações não governamentais onde você trabalhou ajudaram a produzir esse livro que você insiste em dizer que é ficção, que não retrata nada dessas experiências que você vivenciou nessas organizações? Acho que ainda é boa tarde, não é? Boa tarde, Poços de Calda. Muito obrigado por nos terem recebido. Estou cá no Brasil já há 3 dias e a impressão que tenho é a que já me tinham dito, que o povo brasileiro é muito hospitaleiro, e tenho estado a sentir isto todos os dias e por isso muito obrigado. A questão que me coloca é interessante. Primeiro, não há dúvidas de que o que está neste livro é ficção, mas por que é que me interessei por esse tema? Moçambique tem um contexto muito peculiar em que os moçambicanos, como cidadãos, têm um peso nos processos de cidadania e nos processos políticos muito reduzido. A complementaridade é feita por organizações internacionais, porque Moçambique tem um histórico de 2 grandes guerras e muita pobreza, e, portanto, mesmo durante o conflito armado e depois do conflito armado, todas as organizações que trabalham em áreas como saúde, educação, saneamento, agricultura, por aí em diante, sentiram a necessidade de dar uma mão amiga a Moçambique. E este é um processo que começa nos anos 80 e mesmo depois de muitos anos de paz, Moçambique não se consegue desmamentar, como a gente diz em Moçambique, desta situação. E, para além das organizações não governamentais darem aquele apoio social, começam a ter um peso político muito importante, em que o que o povo não demanda do governo é demandado pelas organizações não governamentais. Entretanto, acontece uma coisa, é que ninguém coloca sob escrutínio essas mesmas organizações não governamentais. Elas criticam, às vezes com razão, mas há vezes também que criticam sem razão, mas nunca alguém as critica. E tendo trabalhado todos esses anos nestas organizações, fui notando comportamentos, atitudes e práticas que eu acho que podiam ser ficcionadas e trazidas à luz para que as pessoas compreendam de que os que se fazem de mais papistas do que o Papa também têm alguns problemas. Então, a intenção do livro não é necessariamente criticar as organizações não governamentais. Aqui no Brasil eu penso que a gente chama de ONGs, não é? Mas é mostrar que por detrás destas organizações estão pessoas, e estas pessoas transportam para estas organizações as suas imperfeições também. E é importante que discutamos isto. E eu tento humanizar esta história, não falando de políticas, mas falando de pessoas que têm famílias, que têm dificuldades nas suas casas, e estas mesmas dificuldades são refletidas nas decisões que elas tomam no seu local de trabalho. Então, este é mais ou menos, esta é a arquitetura da história que a gente tem neste livro. Pronto, e nisso que está a dizer, há uma questão que podemos, no livro, há uma relação que se estabelece, visão, que está aqui, que é o nome de uma associação pequena, e pretende essa associação atingir, vamos lá, ser reconhecida a nível nacional, no caso de Moçambique, ou a nível internacional, e precisa fazer aquilo que chamamos de joint venture, ou alguma parceria com uma organização internacional, para que tenha esse nome ou esta fama. E queria que elaborasse pouco isso. Como é que é feita essa relação entre as pessoas que querem ajudar
e as pessoas que devem ser ajudadas acham que há uma espécie de aproveitamento por termos esse histórico de povo que sempre recebeu ajuda, apoio. Acha que nessa relação há sempre algum aproveitamento por parte, podemos dizer, do povo moçambicano, e se também há algum aproveitamento dessas entidades que se dizem altruístas? Em Moçambique quase que não existe setor privado empresarial como tal. Então, as pessoas que pretendem fazer negócio veem neste mundo de ONGs uma oportunidade para se empregarem e para empregarem os seus. Então, é muito comum que as pessoas comecem uma pequena ONG de meio ambiente, uma pequena ONG de saúde, uma pequena ONG de agricultura, quando, na verdade, o que querem é emprego para si próprias. Então, estabelece-se uma cadeia entre organizações internacionais que estão lá baseadas, que conseguem financiamentos fora do país, mas porque estes financiamentos devem ser usados em Moçambique, devem passar por organizações moçambicanas que, portanto, abrem mercado para estas pequenas ONGs. Então, existe uma espécie de cumplicidade e é normal que isso esteja a acontecer. Agora, o que a gente tenta contar aí é que nesta cumplicidade em que uma mão lava a outra e as duas a cara, a fronteira entre o que é lícito e o que é ilícito acaba sendo muito tênue. E algumas pessoas até podem dizer que em momentos há situações de corrupção, provavelmente não corrupção deliberada, mas porque para a organização internacional operar precisa do beneplácito dos locais e estes locais para funcionarem precisam do apoio da internacional. Então, quer dizer, monta-se um labirinto em que um bem reforça outro bem, mas às vezes um mal reforça outro mal e quem acaba sofrendo são os pobres que se deviam beneficiar destes projetos. Por exemplo, o projeto que a gente conta aqui é de uma iniciativa de combate ao HIV e SIDA, que é um flagelo importante em Moçambique. Temos, em termos de média nacional, agora cerca de 12% da população infectada, mas há regiões que a percentagem é muito mais alta. Então, vem esta organização internacional que diz que quer erradicar a SIDA de uma região, neste caso a região onde o próprio Dani nasceu, Sofala, e tem cerca de 2 ou 3 milhões de dólares para isso. Mas destes 3 milhões de dólares, por aí 1/3 é usado em estudos para compreender a situação, e depois outro 1/3 é usado em passeios na Europa para que os moçambicanos possam aprender como é que se gere projetos de doenças tropicais. E depois o que sobra, organiza-se uma maratona de divulgação ou de consciencialização da população sobre os perigos da SIDA. Provavelmente cada uma destas ações seja importante. Mas recordem-se, o lema do projeto era erradicar a SIDA de Sofala. Não se realizou uma atividade sequer em benefício das pessoas que vivem com a doença. Então, este é um exemplo, um microcosmos de uma situação que acontece um pouco por toda parte. E, felizmente, este problema, feliz ou infelizmente, não é só de Moçambique. Tive o privilégio de trabalhar em quase toda a África Oriental e acontecem exatamente as mesmas coisas. Grandes ideias que produzem resultados muito pequenos. Nós temos uma expressão muito bonita em Moçambique que diz uma montanha pode parir um rato, não é? Então, o projeto todo era uma montanha e depois o resultado é um ratinho. Exato. Só para elucidar isso que o Manuel esteve a dizer, acho que vou ler esse excerto, se calhar nos ajuda a perceber. A implementação dos últimos $300 mil do projeto África Livre do SIDA, fase 1,
já estava em curso. Enoque e uma legião de voluntários remunerados estavam a organizar uma meia maratona. O primeiro grande ato foi uma conferência de imprensa realizada no Hotel Embaixador. Todos os convidados ao evento exclamavam nunca ter visto uma sala tão bela. As paredes estavam forradas em pano branco viscoso, com um laço vermelho gigante no teto e um dístico no presídio com as garrafais. Maratona de erradicação do HIV-Sida de África. Decorava as paredes uma exposição fotográfica da fotógrafa da praça, Sônia Araújo, o jornalista da televisão pública, que se deslocara ao local do evento a contragosto, porque era seu dia de folga, estava completamente convertido. Havia garantias de uma boa bebedeira. Enoque, estamos aqui para uma conferência de imprensa ou isto é uma gala? Com um sorriso matreiro, Enoque escusou-se de responder. Apreciava a positiva admiração, mas naquele momento precisava era de concentração, pois estaria a falar para toda a nação na próxima meia hora. Olhou para o pulso e teve uma sensação de pânico. Já estava quase na hora de se dirigir ao púlpito, mas não se recordava de onde deixava o discurso. Acenou para a equipa do secretariado, mas ninguém parecia dar-se conta de que ele estava em apuros. Decidiu então caminhar violentamente junto da Alice para esterilizar o seu grito de socorro. Estava agora a transpirar profusamente, pelo que decidiu servir-se do seu lencinho de mão para não atrair a atenção dos convidados. Quando meteu a mão no bolso do casaco, sentiu a presença de algo mais consistente. Afinal de contas, o precioso discurso estava bem guardado à espera do grande momento. Pausou a marcha, sorriu e pôs-se a pensar se a cábula era mesmo necessária. Tinha tanto ensaiado o texto que, se não fosse por receio da adrenalina o trair, falaria seguramente de memória. Então, acho que este é um exemplo, se calhar evidente, dessa preparação para uma conferência de imprensa que se transforma em uma gala, provavelmente para também gastar-se o dinheiro. Fora desse exemplo, no livro há outro exemplo, que são das tintas, que chegam a ser usadas até para pintar as árvores nas estradas, para pintar, como sugere, até as águas sujas da Praia Nova, porque era necessário gastar o dinheiro. Então, se calhar, podia elaborar mais à volta disso. É que a ajuda ao desenvolvimento transformou-se numa indústria, e uma das regras desta indústria é que, quando um orçamento é aprovado, o dinheiro deve ser usado sob risco de se devolver, e nas vezes seguintes em que se precisar de dinheiro, desconfiar-se da capacidade da organização implementar atividades. Então, as organizações fazem de tudo, até coisas um bocadinho loucas, para gastar até o último real. Então, neste caso em concreto, já tinham feito tudo o que podiam fazer com o tempo que tinham e faltava muito dinheiro, e decidiram pintar a cidade com aquele dinheiro. Até as estradas da cidade foram pintadas. Quer dizer, isso parece, não parece, é um desperdício de dinheiro, mas há sempre uma boa justificação. Basta pintar uma parede e depois colocar aquele laço vermelho. Acho que aqui no Brasil vocês também devem usar o mesmo laço, não é? Então, dizem que estão a consciencializar a população sobre os perigos da SIDA. Dinheiro justificado, dinheiro bem gasto. Mas depois perguntamos, será que estão mesmo a fazer aquilo que dizem estar a fazer? Exato. Manuel, numa entrevista que você deu à revista Soletra, falava que essa história era importante partilhar com os leitores brasileiros, porque a partir de um caso similar de um país da lusofonia, eventualmente com algumas características, que era bom levar a história para o Brasil, porque pode-se também repetir, ou se já se repetiu em algum tempo os mesmos casos. Então era bom ouvir dos leitores ou das pessoas, eventualmente, que queiram perguntar alguma coisa ao Manuel. Acho que o espaço é este para conversarmos. Eu acho que a conversa pode ser mais produtiva se fizermos as perguntas. Também deste lado. Sim. Microfone. Acho que vamos fazer a mesma brincadeira, testar a potência da voz. Sim.
podemos usar, não sei se há mais outras questões, pelo menos duas, para que depois ele possa responder. Ou prefere que ele responda e depois surjam outras? Eventualmente surjam outras. Tá. Pode ser o vai e vem, então, Manuel? Pode. Há um movimento dos países das Américas em que as pessoas procuram pelas suas raízes em África. Eu sei, por exemplo, que a Angola tem estado a aproximar-se muito do Brasil, mas nós também, em Moçambique, temos uma comunidade brasileira cada vez crescente. Mas o problema da relação de poder não é sempre racial. Nós temos organizações internacionais geridas e comandadas por indivíduos de raça negra que fazem todas essas coisas que nós estivemos aqui a dizer. O problema é efetivamente de desigualdade, é problema de riqueza e pobreza, e esta é uma mensagem que acho que também é importante partilhar convosco, porque uma das coisas que notei cá no Brasil é que o aspecto raça ainda define a maneira como as pessoas constroem as relações sociais. Se um indivíduo preenche um documento, existe uma caixinha em que deve dizer qual é que é a raça. As pessoas, quando reclamam pela falta de oportunidade ou pelo excesso de qualquer coisa, definem sempre usando meios raciais. Dá para ver a mesma coisa na África do Sul, dá para ver a mesma coisa nos Estados Unidos, mas em Moçambique, e eu acho que em algumas outras ex-colónias portuguesas, com exceção do Brasil, conseguiu-se criar-se uma sociedade, não havia dizer pós-racial, mas muito próximo disso. Nós em Moçambique não olhamos para estas questões nestes termos. A questão é económica, é política, é social, muito raras vezes racial. Então, para mim, acaba sendo uma aprendizagem vir para uma sociedade que ainda tem estes elementos muito enraizados, em que tem feiras de livros de autores negros e depois feiras de livros de outros autores. É um bocadinho estranho para mim. E eu espero que nos próximos 10, 20, 100 anos Moçambique possa ensinar pelo menos este aspecto ao Brasil, porque aprendemos muito com o Brasil também. Obrigado. Primeiro, boa tarde. Uma questão interessante sobre a obra que você está citando é sobre essa vinda exterior de organizações para tentar colaborar com problemas internos de Moçambique, e que nós brasileiros também temos situações parecidas, mas pelo menos há uma imagem que eu tive na sua exposição de que o povo moçambicano não participa da construção das soluções, né? Na verdade, eles recebem propostas prontas que muitas vezes trazem ideias europeizadas, norte-americanizadas, e que não conseguem atingir a essência mesmo dos problemas. No Brasil também nós tentamos trabalhar contra uma exclusão das comunidades necessitadas na participação dos problemas. Mas hoje a população moçambicana solicita poder participar também desses processos, desses projetos, destas situações?
sim e não. A descrição que fez é correta. Moçambique é um país muito novo. Vocês alcançaram a vossa independência nos anos 1820, é isso? E 22. Nós só alcançamos a nossa em 1975. Em 1975, estima-se que 95% da população moçambicana era analfabeta. E fazer democracia com população que não sabe escrever, não sabe ler, é um bocadinho mais complicado do que já é complicado fazer democracia em qualquer contexto. Nos últimos 40 anos fizemos avanços assinaláveis. Agora acho que a população analfabeta deve ser pouco menos de metade da população, mas infelizmente o analfabetismo feminino continua muito alto. 75% das mulheres em Moçambique não sabem ler nem escrever. Então há problemas sérios de participação. Mas depois também existe a questão de participação sob o ponto de vista de impostos. A quantidade de pessoas que pagam impostos em Moçambique é marginal. E pagar impostos é como ser um consumidor que compra um produto. E quem compra exige. Então, as pessoas não pagam impostos, não exigem. Mas o orçamento do Estado de Moçambique, cerca de 60%, é financiado por essas organizações internacionais. Então, a gente diz que quem paga define a música, não é? Então, este elemento define o facto de que estas organizações tenham uma presença muito importante. É comum que haja problemas em Moçambique e a gente saiba das soluções que o governo está a pensar a desenvolver quando dão entrevistas em Londres ou em Washington e depois vão falar sobre o mesmo assunto em Maputo. Por quê? Porque o próprio governo tem noção de quem é que é o patrão. Se nós contribuímos com os nossos impostos por aí 40% para o Estado e depois os outros contribuem com 60%, é quase natural que estes outros tenham também alguma coisa a dizer. Então, é um facto e eu penso que à medida que o país continuar a desenvolver-se, o poder de participação dos moçambicanos também vai aumentar. Com todo respeito, mas aí nessa questão a gente percebe que não basta somente tornar a população alfabetizada, porque, por exemplo, hoje no Brasil nós temos um problema gravíssimo de participação popular nas decisões democráticas. E, pelo que você disse, a força, né, o poder que essas organizações não governamentais acabam tendo por contribuir com a economia moçambicana, lhes dá o direito de impor. Só que essa mentalidade de querer participar, né, de construir essa participação, talvez seja um grande desafio, né, e aí eu posso dizer até das nações irmãs, tanto no Brasil quanto também na África e Moçambique, porque é uma luta da população de tentar construir uma mentalidade de participação, de importância mesmo, de se ouvir aquelas pessoas que serão ajudadas, no sentido de organizações que querem contribuir com problemas, mas que para contribuir e conseguir os objetivos mais essenciais, é importante ouvir também a própria população. Mas parabéns pela obra. Então, acho que já não temos mais inscritos. Não sei, Manuel, se queria dizer, há mais uma inscrição? Ok. Então, pronto, vamos ter a última pessoa aí, depois. Boa tarde. E saindo desse viés mais social e voltando para o técnico literário, eu gostaria que você remetesse, além da abrangência e da similitude da língua, que as suas referências de Mia Couto, que por sua vez teve de Guimarães Rosa também,
Eu gostaria que você pontuasse quais foram os principais pontos que te chamaram a atenção na obra e fizeram que você trouxesse para a sua. Desculpe, não sei se percebi muito bem a questão. A última parte, importa-se de refazer a questão. Quais são os pontos mais fortes na obra dele que fizeram que você trouxesse para a sua? Mia Couto é uma espécie de padrinho, não só de Manuel, não só de Dani, mas de todos os autores moçambicanos que se estão a iniciar na escrita. Eu tenho como minhas referências, naturalmente, pessoas como Mia Couto, mas também tenho uma referência que é alguém que já não é viva. Ele era jornalista e cronista chamado Airosa Pena, e esta marca pode-se notar na minha escrita, que é uma escrita simples. Não vou mais pelo campo da erudição. A minha intenção é contar uma história, e os jornalistas escrevem mais ou menos nestes termos. Portanto, eu posso dizer que estou mais neste campo, não da musicalidade como tal, mas no campo de contar uma história. E, por exemplo, não sou muito descritivo ao nível de contexto, mas tento explorar um bocadinho mais a questão da personalidade e a questão psíquica dos meus personagens. Este é um elemento que posso dizer que aprendo com autores como Mia Couto, neste caso. Nós temos ali, alguma pessoa ali no fundo. Oi, boa tarde. Meu nome é Ana. Eu sou brasileira, sou carioca, mas eu vivo em Luanda há pouco menos de um ano. E que bom ver vocês. Estou adorando o sotaque, assim, porque eu estou há 2 meses no Brasil e estou revivendo o sotaque. Estou bem feliz. Essa coisa que você falou do estranhamento, né, de chegar aqui e ver que tem festas literárias só para autores negros. Eu também sou escritora. É o mesmo estranhamento que eu tive quando eu cheguei a Luanda e vi outdoors com pessoas negras, quando eu liguei a televisão e todas as pessoas eram negras, porque isso não tem no Brasil. E eu conto sempre também a história para os meus amigos que, nesse Natal, aqui no Brasil, teve uma confusão, porque teve um shopping, eu acho que foi de São Paulo, que fez um Papai Noel, e o Papai Noel era negro. E as pessoas ficaram revoltadas na internet, porque não existe Papai Noel negro, mas na verdade não existe nem Papai Noel. Só que elas não conseguiram nem pensar nisso, né? Ele só não podia ser negro. E aí eu estava no Natal, em Luanda, em casa, e aí estava passando propaganda, e tinha um Papai Noel negro na televisão, e isso não era nenhum problema. Eu falei, eu estou no lugar certo. É aqui. Só um outro comentário também, né? Que você falou essa coisa de que a gente tem que assinalar qual a nossa raça ou a nossa etnia em vários documentos, ou enfim, coisas, é porque só assim a gente consegue ter aqui alguns dados que são muito importantes. Por exemplo, só assim a gente consegue saber que entre 10 jovens que são assassinados no Brasil, 7 deles são negros. E isso para a gente é muito importante ser documentado, ter estatística, porque só assim a gente consegue fazer política para poder mudar esse tipo de cena, né? E quando eu contei isso lá em Luanda, eles falaram, mas vocês deixam isso acontecer? Eu falei, a gente deixa. Mas, apesar de, né, é muito bom eu estar num país em que 95% da população é negra, então lá eu não sou uma mulher negra, eu sou só uma mulher. E isso é muito bom, mas tem essa questão do machismo, que aqui é um pouco, que eu sofro, entre muitas aspas, um pouco menos do que eu sofro lá. E aí a minha pergunta é em relação a essa, até para o Dani também, como são as suas personagens femininas? Como é que as mulheres aparecem na obra de vocês? Enfim, como elas falam? Enfim, toda essa que você falou da subjetividade, né, dos seus personagens. Eu queria saber um pouco disso. Obrigada. Muito obrigado pelos seus comentários. Se concordar,
a questão que coloca podemos enquadrá-la na discussão que vamos ter agora sobre o livro de Dani, que tem como título Mulher Sobressalente, e penso que já o título é sugestivo e Dani poderá ter nesta ocasião a oportunidade de comentar também a questão que ela colocou. Pode ser? Então pronto, acho, não sei, já conseguimos fechar as questões. Não sei se quer dizer alguma coisa, Manuel. Se não, vamos fazer o nosso teatro. Agora você fica o entrevistador. Muito bem, obrigado. Agora mudo de chapéu. Como já foi dito na apresentação da Gisele, Dani Wambire, vocês cá dizem Vambire, já é um escritor, apesar de novo, relativamente bem conhecido cá em Poços de Caldas, e a gente espera que com esta conversa seja ainda mais conhecido. O mote da nossa conversa agora é a apresentação do livro de Dani, A Mulher Sobressalente. É um livro que é editado pela editora Malé e já é o seu quarto ou quinto livro, não é? Quarto. É já o quarto livro de Dani, o segundo editado no Brasil. Em termos de notas biográficas de Dani, eu não vou repetir o que aqui já foi dito. Eu gostava era de assinalar alguns aspectos. O primeiro é que Dani é professora primária. Isto é importante porque como professora, ele acaba sendo uma esponja, mais do que ensinar, aprende das várias experiências que as crianças que passam pelas suas salas de aulas trazem das suas convivências em casa e na sociedade. E eu acredito que depois esta experiência, de certo modo, influencia a maneira como Dani olha para o mundo e a maneira como Dani escreve os seus livros. Outro aspecto também é que Dani é ativista. Ele é um dos principais impulsionadores da literatura na cidade da Beira. Só para colocar isto um bocadinho em contexto, Moçambique é um país extenso, não tão extenso como o Brasil, mas em termos de desenho geográfico, é uma espécie de alguém assim, muito magra como eu e alto, e a capital está exatamente no ponto sul, e tudo gravita em volta da capital, e o resto do país tem muito poucas oportunidades. Então Dani é uma das pessoas que fazem com que aconteça alguma coisa no mundo da literatura na cidade onde ele vive. E um terceiro aspecto não menos importante é que ele tem muita experiência de vida rural, mas também tem experiência de vida urbana. Então isto também torna-o muito mais completo na maneira como ele olha para os fenómenos. Principalmente num país que 60% da população ainda é rural, portanto muitas histórias vêm da periferia, vêm das roças, e somente pessoas com esta perspectiva dupla é que conseguem colocar isto no papel. E finalmente, o livro já tem duas apreciações muito importantes de dois embondeiros da literatura moçambicana, de Minha Couto e da Paulina Chiziane. A Paulina esteve cá convosco no ano passado. Se me permitem, vou ler primeiro o comentário da Paulina. Ela diz que o grande alcance de Dani é tanger com olhar crítico os eternos dilemas do ser humano, sempre gravitando entre a ordem e o caos, sonhos e ilusões, conflitos e preconceitos com que a sociedade foi construída. O comentário de Minha Couto passo a citar, a pretexto de um retrato do cotidiano da chamada periferia, Dani Wambire constrói uma narrativa leve, mas atenta, irônica, mas profundamente crítica, universal, mas profundamente enraizada. Nestes contos está uma nação inteira. Então,
Com a introdução de Mia Couto e da Paulina, penso que podemos passar a falar do livro, pode ser? Eu gostava de sugerir que começássemos a conversa com... Eu vou ler um pequeno excerto da história que tem como título O Linchamento dos Dólares. Passo a ler. Como sardinha em lata, a vida de Valdemar seguia. O viver ia-lhe mesmo muito difícil, que, à semelhança dos outros pobres do bairro da Munhava, só se preocupava com o presente. E o futuro? Este pertencia aos que podiam sonhar. Valdemar estava de costas ao porvir e insensível aos sermões do pastor Sozinho, o conselheiro dos habitadores do bairro. Irmão Valdemar, o pobre pode perder tudo menos o sonho. Eu sei, pastor, mas acontece que já perdi o caçador do sonho, que é o sono. Dani, está a sugerir neste excerto que os pobres não têm esperança? Pronto, obrigado por essa leitura. Eu acho que sou uma pessoa que, no contexto em que vivo, sou uma pessoa muito aberta para tudo que pode vir de todos os lados, o conhecimento científico, o senso comum, o conhecimento religioso. E a partir dessa realidade que se viveu neste bairro e essa história do linchamento dos dólares, que foi um episódio que eu presenciei no bairro da Munhava, vi essa gente, as lições que podiam dar às pessoas que aparentemente são instruídas. E há uma sabedoria dentro de um povo, que é o povo Sena, que diz que, por exemplo, é uma coisa... O povo Sena, calhar, se espalha por toda a África, que pobreza é escravidão. Então, quem é pobre, nós consideramos que essa pessoa é escrava. Então, este exemplo, essa experiência, e fazendo uma ponte com o que terá dito há pouco, a situação do povo moçambicano no geral, que não participa na vida política, não paga impostos e depois tem que esperar das receitas de desenvolvimento dos países desenvolvidos. Se calhar esta lição foi captada entre as gentes que aparentemente não têm alguma escolaridade, mas que eles acham, a partir da experiência de vida, dizer que não, nós como pobres não temos direito a sonhar, nós não podemos fazer mais nada e a nossa vida vai ser o caos. Pior caos ainda é quando sabem que é um caos que se encomenda. É um problema que as pessoas vão criar para as outras. Tenho dito que muitas vezes as pessoas vivem onde vivem, e isso eu tratei de trazer isso no texto do primeiro livro meu, Adubada Fecundidade, que saiu ano passado aqui, que era vítima da rede mosquiteira, em que as pessoas foram para lá para apoiar uma determinada comunidade porque achavam que tinham falta da rede, porque estavam morrendo de malária, e começaram a distribuir as redes mosquiteiras. E a comunidade pegou as redes mosquiteiras e levou para pesca, para pescar, porque não tinham redes. Foram pescar. E o governo foi lá insultar as pessoas, vocês são os analfabetos e tal. E apareceu lá alguém que sem alguma escolaridade, mas com uma sabedoria muito grande, e disse que a mais urgente doença a combater não era malária, era a fome. Então, este exemplo, essa lição, mostra que há alguma sabedoria, há alguma inteligência nesse povo, e que às vezes quando os políticos ou as pessoas que se dizem instruídas, que conhecem a democracia e tal, como podemos dizer, criam esse caos, e elas também ridicularizam.
e eu poder mais para avançar mais para elaborar mais à volta disso. Há uma palestra da escritora Chimamanda, acho muito conhecida, a escritora da Nigéria, e fala do perigo da história única. E eu que estive num ambiente rural, falando a língua daquela gente, e podia se encontrar uma criança com a roupa esfarrapada toda ela, e as pessoas podiam lamentar-se. Olha, veja este pobre ali, está a sofrer. E aquelas crianças, na língua delas, estavam a sorrir e a comentar também alguma coisa sobre esse que se diz rico. E a troçar dele também. Então, este exemplo mostra que esta comunidade, mesmo não entendendo a língua, não falando a língua que é essa barreira, então tem um conjunto de conceitos, de princípios, e essa sabedoria, como por exemplo esta, que a pobreza e a escravidão, não foram pessoas que foram para a escola produzir isso, é esta sabedoria popular. Então acho que podíamos ficar aí, por aí, perceber isso. Passo a ler um outro excerto. Instalaram-se dias de luto, mas nesses dias, contrastando a tristeza dos familiares que vinham chorar a morte de Samson, Valdemar exibia à superfície do rosto a mais incomum alegria. Mas minutos depois, alguém fez coro com ele, contagiado. Era Chico, o amigo mais confiado do enlutado. E foi graças a Chico que se perdeu a motivação daquela enigmática alegria de Valdemar. Valdemar, é agora que a tua pobreza vai acabar. Tu vais receber uma indemnização choruda pela morte do teu filho. Dana, já é um problema quando a gente diz que a sociedade está a mercantilizar a vida. E a gente pensa que provavelmente seja um problema dos ricos. Mas este excerto sugere que os pobres sofrem também do mesmo problema. Eu gostava de ouvir o teu comentário. Prontos, eu acho que a resposta que deu fazendo essa comparação entre os ricos na mercantilização da própria vida. E eu gostava de contextualizar um pouco esta história. Esta história é de um senhor que é o Valdemar, pobre, que acorda, não sabe o que vai comer, não sabe como vai educar os filhos. E de repente no bairro há uma explosão. E um dos estilhaços da explosão atinge o filho dele e morre. A empresa era famosa, era uma empresa com muito dinheiro. Havendo aquela desgraça, mas também estava ali um sinal de que poderiam pelo menos comer alguma coisa depois da morte. Podiam ter sustento depois daquela morte. E isso me faz levar a um outro caso que acontece geralmente em Moçambique, que chega a ser algo burlesco, caricato. Regularmente há cheias em Moçambique. E as cheias acontecem no período de outubro, novembro, dezembro. Antes desse período, refiro-me, por exemplo, aos meses de abril, maio e junho, quando um jornalista vai às comunidades e pergunta, quer saber da vida das comunidades, as pessoas sabem o que dizem. Nós estamos a sofrer, não temos nada de comer, nossa vida está difícil. Quando chega o tempo de cheia, tudo fica inundado, o jornalista volta para o mesmo local e pergunta como é que está a ser a vida deles. Ele diz, com a cheia perdemos tudo. Antes não tinham nada e com a cheia perdemos tudo. É um paradoxo nesse processo. Então, há aqui elementos ou matéria que nos faz entender que existem oportunistas nesse processo todo e voltamos de novo à mesma questão que é abordada no seu livro, Manuel, a questão quando há essa tendência de se apoiar, de se ajudar,
as pessoas sempre inventam alguma coisa para ter. E agora me ocorre um outro episódio muito importante. Eu tinha uma amiga holandesa, Leone, que esteve a trabalhar em Moçambique durante 25 anos. Ela sendo branca, em Moçambique branco é sinônimo de rico, algumas vezes, ou muitas vezes. Quando ela ia se despedir para voltar à Holanda, naquela semana, recebia a visita de toda a gente, que era para ver se ela não doava os bens que tinha aquelas pessoas. Então, são mais ou menos esses exemplos que nos mostram que nesses processos há sempre um e outro oportunismo que possa existir. Muito bem. Para terminar esta fase e depois conversarmos com a plateia, permitam-me que leia um último excerto e espero que neste excerto a gente toque aqui no assunto levantado pela nossa amiga angolana e brasileira, não é? Passo a ler. Quando meu pai soube que a criança era um menino, se apressou a abraçar, com muita efusão, ao meu cunhado. E desse abraço ouvi o seguinte: dívida paga. Já não vou devolver nada do que me deste pelo lobolo da minha filha. Sim, pai, respondeu o meu cunhado. Acordo selado. No fim da visita, o meu pai pegou-me pelo pulso e anunciou saída. Eu, sem violência, sacudi-lhe a mão. Queria pegar o meu bebê. Quero levar o meu bebê. Manifestei, estendendo os braços à minha irmã para que ela depositasse neles o meu filhote. Mas a minha mana não correspondeu ao gesto, inerte. Foi o meu pai que explicou a inércia. Este bebê fica aqui. Pertence agora à tua irmã. Tu fizeste-o para ela. Assim salvaste-lhe o casamento, pois ela só fazia meninas. Mas o quê? Ameaçou o pai. Isso é tradição e pronto. Vamos para casa. Dana, quer comentar o excerto? Prontos. Essa é uma história que eu escrevi, mas que me leva também, às vezes me deixa com lágrimas no canto do olho. Eu tive... o meu pai morreu aos 10 anos e a minha mãe depois morreu mais tarde, aos 12. E a forma como morreu a minha mãe, que foi algo misterioso, eu acho que foi assim porque eu presenciei, eu era o filho mais velho. E uma das coisas que exigiam... o meu pai era de uma etnia, era a etnia Sena, a minha mãe era da etnia Andau. E existia uma prática cultural sempre que... na etnia Sena, que morresse um homem, um marido, fizesse a cerimônia de purificação sexual, que chamam lá Pitacufa. E a minha mãe, como era de uma outra etnia, provavelmente terá recusado. E eu assisti uma morte, algo que não, eu acho que a ciência não podia explicar. Pronto, e essa história que ocorreu na ficção, que é a história desta menina, a Quinita, neste livro, que é mulher, neste conto, a mulher sobressalente, faz-me sempre viajar para esta situação, esse exemplo de uma menina que, sabendo que ao viver naquela comunidade ela teria um futuro sequestrado, decidiu fugir. A mãe facilitou a fuga da menina para a cidade, mas depois a mãe passou a passar mal na comunidade onde vivia, na comunidade ou na casa com o marido, ameaçando, batendo. E a mãe encontrou uma solução, que era ir para a cidade levar a criança para devolver. E nessa altura acontece que tinha uma filha, o tal senhor, que estava casada e que só fazia meninas, como disse. E muitas vezes no nosso contexto, quando se faz menina, sempre a culpa é da mulher. Nunca se atira a culpa para o homem. É certo que eu posso falar isso com orgulho, mas às vezes sou homem, né? Mas sempre eu acho, problematizo isso, eu acho que é uma coisa errada. E
a solução era trazer aquela menina, a irmã da cidade, para o campo, para fazer o quê? Para ir engravidar, para poder fazer o menino, porque se assim não fizesse, o pai, todos os dotes do lobolo que se dá, que recebeu pela filha, teria sido devolvido. Então a criança vai fazer isso sem se aperceber, porque já estava com uma cultura urbana. Quando faz isso, depois acontece isso que foi descrito no fim. Então é uma história que realmente muito comovente. Se calhar é este exemplo dessa luta também que estamos a fazer dentro do texto, trazendo personagens femininas e as suas frustrações, né, dentro das nossas culturas. Muito bem, eu penso que é chegado o momento de ouvirmos as vossas curiosidades, comentários sobre o novo livro de Dani, A Mulher Sobressalente. Oi, boa tarde. Eu queria saber, né, pegando já o gancho que foi falado antes sobre o analfabetismo no país, a gente fala muito aqui no Brasil, conversa muito sobre a dificuldade de ser um autor, né, de você conseguir fazer o seu livro chegar até as pessoas. Eu queria que vocês, como autores de um lugar onde um número absurdo, um número enorme de habitantes ainda é analfabeto. Queria que vocês falassem sobre isso, lançar um novo livro e seguir essa carreira, né? Porque aqui no Brasil a gente fala muito sobre isso. Você escreve, mas eu não vivo disso. A gente costuma dizer essa expressão. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, sobre essa dificuldade ou não, né, em relação aos leitores. Pronto, eu acho que os escritores podem dizer, isso é uma realidade também que está em Moçambique, e muitas vezes nós brincamos quando perguntam, tu o que fazes para além de ser escritor? Então nós respondemos, para além de ser escritor também fazemos uma coisa séria. Então vemos a escrita como se fosse brincadeira, mas se formos a perceber, a escrita chega a ser a coisa que mais nos ocupa do que essas outras coisas que fazemos. Eu sou professor primário, trabalho com as crianças, mas eu sinto que preencho mais tempo na escrita do que a trabalhar com as crianças. É certo que depois dessas experiências da escrita passo depois a partilhar com as crianças. Agora, isso não nos deve desanimar, né? Porque há muita coisa na vida que nós fazemos e a escrita está a ser um exemplo disso, ou toda a arte é exemplo disso, que é um processo de ativismo, é porque nós também estamos a lutar para uma sociedade cada vez melhor, uma sociedade mais dialogante, uma sociedade mais reflexiva, e por sabermos que isso vai trazer resultados bonitos, investimos. Vou contar o episódio. O meu primeiro livro, Adubada, a Fecundidade de Outros Contos, eu cheguei a me endividar, fui ao banco para tirar dinheiro para fazer uma edição do autor. Para alguém que vivia numa casa com condições, a minha mulher reclamava que eu estava a levar dinheiro para coisas sem sentido. Mas porque eu acho que tinha um sonho maior, tenho um sonho maior que se pode alcançar com o texto. Por isso seguimos este caminho. Então eu acho, como Jesus Cristo, que não foi compreendido também, então nós precisamos também seguir isso e cultivando mais leitores. Se for a notar, em Moçambique, a maior parte dos escritores, eles sempre têm um trabalho, tem um braço, que é o ativismo literário, para sempre ter uma turma que ele trabalha para formar leitores. Então esse é mais um esforço de conseguir tornar sustentável essa loucura que nós temos, né? Então, eu acho que posso responder. Outros?
Soletras. É isso. Tá. Sim. Eu queria, por favor, que você falasse um pouco das Soletras, Okay. da revista. Tá bem, falo. Sabe o que vou... Eu não queria falar disso, mas sabe por que vou falar? Vocês não sabem. Ela é Cristina. A tia que me criou, porque meus pais, como eu disse, perderam a vida muito cedo, chama-se Cristina. Então vou responder justamente porque essa questão nem tem a ver com o texto, mas como é Cristina que pediu, vou falar. A revista Soletra, se calhar se enquadra naquilo que eu já falava há pouco, nesse processo de criar diálogo. Eu sou de uma cidade que é a cidade da Beira, que é a terra do Miyakoto. Por algum tempo nós acharmos que havia uma espécie de deserto literário, não havia diálogo, e as pessoas sempre que quisessem uma oportunidade, todas emigravam para Maputo. Hoje quase não se conhece um escritor que viva na província. Quase a maior parte dele está na capital do país. E eu sempre que tenho essas ideias um pouco que vão sempre em contramão, eu achei que era possível criar ações, criar atividades que pudesse consciencializar as pessoas no entorno mais próximo, que é a minha cidade, para que pudéssemos dialogar. E fizemos isso, fundamos primeiro a Associação Culemba, esta que edita a revista Soletras, e começamos a realizar pequenas ações. E a coisa mais engraçada é que fazendo essas ações que eu disse, que tinham, digamos, o objetivo de abordar os conteúdos que estavam mais próximos, acabou servindo de uma prateleira para nós mostrarmos também o que nós podíamos fazer. Melhor ainda, foi depois conseguirmos contactos que vinham de fora, porque é uma revista eletrônica em PDF, que nós circulávamos, se fazemos circular por e-mails ou pelas redes sociais, ajudou-nos depois a dialogar com outras culturas, com outros povos, e isso tornou mais rico. Se calhar o que disse Manuel, que a Beira passou a ser um centro em que toda a gente fala também da cidade, sabe um pouco da cultura da cidade, pode ter sido justamente por conhecimento ou pelo fato da Soletra fazer abordagem ou trazer isso à tona a nível da própria cidade. Agora, isso quase qualquer um pode fazer, mas o mais importante, como eu luto com os outros jovens e falo com os outros jovens do meu país, é nós como jovens somos capazes, basta atitude, basta perseverança, e que o exemplo de uma Soletras que é feita, que é uma revista que foi feita num local tão pequeno, sem muitas condições, conseguiu ter uma repercussão a nível nacional em Moçambique, depois a nível internacional. Eu acho que o exemplo que se pode tirar é os jovens, sobretudo, poderem realizar pequenas ações, e que é do pequeno sempre que nasce uma coisa grande. Então eu acho que quando se fala da Soletra, as pessoas dizem, não, tu és o diretor da revista, epa, aquilo é lido muito, epa, não imaginava que isso pudesse acontecer qualquer dia. Então pronto, eu acho que a lição que eu posso partilhar justamente é essa aqui, podemos sempre sonhar e fazer coisas que nós quisermos, né? Eu perguntei porque eu vejo aqui uns meninos de uma escola e eles podiam ter esse tipo de atitude, de Sim. começar uma revista pequena dentro da escola, que são coisas possíveis, Sim. não é? Vocês têm revista na escola? Vocês podiam começar. Um jornal de parede? Não tem um jornal de parede. É, alguma coisa assim. Então Aí, pronto, uma mas a ideia. partir dessa iniciativa já vão... Uma Sim. ideia, não é? Sim, então acho que podem depois explorar isso. E Que não é acho- difícil. Podem começar com uma página, com 2 páginas, e vão fazendo. E o mais importante nesse processo, eu trabalho, para além de ser ativista ou jornalista na revista Soletra, eu trabalho também em mediação de leitura.
com crianças do ensino primário. E há quem pense que eu é que ando a ensinar as crianças, mas é o contrário. Eu aprendo muito daquelas crianças. Como que eu aprendo? É que nesse processo de busca de estratégias, de forma de aprendizagem para facilitar a leitura, eu que começo a compreender o meu processo de escrita ou de leitura que eu não sabia. Então, fazendo iniciativas como essas pequenas, desperta em nós aquilo que nós pensávamos que se não tivéssemos aquela oportunidade, não haveríamos de aprender isso. Então, essas pequenas iniciativas, muitas vezes filantrópicas, também ajudam-nos a construir nós como indivíduos. Se calhar prolongo mais isso. Eu comecei com o trabalho da revista. O que nós fazíamos? Eu era repórter, tinha um colega que eu gostava, que era repórter, mas depois quem fazia a maquetização da revista em PDF era eu mesmo. E a internet, nós arranjávamos o nosso jeito e distribuíamos. E distribuímos, né, a revista. Isto levou-me a fazer coisas como... Hoje temos uma editora em que eu sou coordenador. Este livro do Manuel é coordenado por uma editora em que eu faço parte. Mas esse todo trabalho editorial, eu aprendi nesse trabalho de filantropia que pensava que não haveria de me ajudar qualquer dia. Então, com esse conhecimento, falo isso muito para os meninos mesmo, essa mensagem para os meninos, que ia fazendo de forma desinteressada, hoje ajudou a fazer. As pessoas perguntam: onde tu aprendeste essas técnicas de edição, de fazer coisas bonitas assim? Não, foi nessas coisas onde eu pensei que estava a queimar tempo. E hoje consigo fazer. Então eu acho que há que sempre arriscar, meninos, fazendo coisas como estas. Nunca se perde com isso. As experiências só se acumulam e depois faz coisas melhores no futuro. Oi. A minha pergunta é a seguinte: como você falou a respeito dessa revista que você começou a fazer e a partir disso a instruir os meninos, as crianças num país de tantos analfabetos, houve alguma repressão? Houve quando você podia escrever o que você quisesse? Houve algum tipo de pressão política? Não, ele não pode escrever a respeito disso, porque quando um governo ele não investe na educação de um povo, né? Então fica muito mais fácil para ele dominar esse povo, né? E quando os jovens começam a se interessar, começam a ver que são inteligentes, que podem ser professores, médicos, podem alcançar um espaço que talvez eles não sonhassem. Você sofreu algum tipo de repressão ou você podia escrever a respeito do que você quisesse? Pronto, eu gosto muito dessa questão e vão me fazer confessar um segredo que eu tenho. Mas eu espero que não haja jornalistas aqui. Eu sou político. Quando eu faço trabalho como ativista, eu sou político. Sou político porque eu acho que há uma inércia, como dissemos, que há pouca participação política. E a participação política significa ter direitos, exercer os direitos. E isso só acontece com a educação. Então, eu ao fazer esse trabalho, eu digo lá que estou a ajudar as crianças para aprenderem a ler. Mas eu tenho noção que essas crianças daqui a 20, 30 anos serão essas crianças que vão ser os rebeldes, que vão fazer a tal insurreição silenciosa, como diz uma pena nesse livro. Com a escrita nós podemos fazer essa insurreição silenciosa. Então pronto, eu acho que estou a cumprir esse papel, mas espero que não fale em outros lugares. Então é uma coisa que eu faço, estou a cumprir esse papel, mas eu sou um político do meu jeito. Muito bem, eu penso que em benefício do tempo e de outras atividades podemos ficar por aqui. Agradecemos mais uma vez pela vossa presença e também pelo Dani por ter partilhado as suas experiências aqui com a plateia. Mais uma vez, para quem estiver interessado em continuar a conversar, nós estaremos posicionados junto da distribuidora Queens, não é? Queen Books. Queen Books. Muito obrigado, boa tarde.